Este é um país pequeno. Este é um país que tem necessidade de capital. É essencial que haja uma abertura para o estabelecimento de parcerias nos mais diversos negócios, como acontece hoje nos transportes marítimos. Existem empresas em Cabo Verde que têm capital nacional e têm capital estrangeiro. O mais normal, para que possamos ter acesso ao capital, à gestão e possamos prestar o melhor serviço. Este país não consegue avançar centrado sobre si próprio. Não temos dimensão, não temos escala, não temos capital. Temos que abrir. Nós nascemos aberto ao mundo e o nosso futuro é de abertura e não necessariamente em relação ao mundo. Aliás, se a solução fosse tão fácil, de facto, se era apenas a emissão de uma garantia bancária, uma garantia do Estado ou de uma concessão, os senhores tiveram 15 anos e não conseguiram fazer, nem assinar uma garantia. Nem assinar uma garantia que nem sequer obriga a um desembolso imediato. Os senhores não fizeram. Senhor Ministro, o que se passa com a ASA? Tem-se falado de negócios entre a ASA e a Vinci. O Ministro das Finanças assinou um memorando com a Vinci falando de eventual concessão. Temos motivos de preocupação porque o Governo e aqui é lamentável dizê-lo, faz tudo ao arrepio das melhores práticas em matéria da transparência e da legalidade. Temos motivos de preocupação porque o Governo de Ulisses Correia e Silva ora diz uma coisa e ora diz outra coisa, quando não diz uma coisa e faz outra completamente diferente. Produz discursos evasivos e nega constantemente a responder às questões que permitem o cabal esclarecimento dos cabo-verdianos. Senhor Ministro, o que se passa com a ASA? Um outro aspecto que nós gostaríamos de saber, Sr. Ministro, é que em alguns países, quando se privatiza ou quando se concessiona, a responsabilidade de investimentos nessas infraestruturas é do privado. E aqui, os privados vão construir aeroportos? Ok? Se vamos ter aeroportos ainda estão construídos pelo privado, eu fico aqui calado. Faz parte do contrato de concessão a apresentação de planos diretores aeroportuários. Vai ser do conhecimento público os planos diretores aeroportuários no quadro do contrato de concessão. E, a partir do momento que o Estado concessionar, o Estado não vai investir um único escudo nos aeroportos. Caso contrário, não faz sentido concessionarmos. A ideia é passarmos o investimento para os privados, passarmos o negócio para os privados, exatamente, passarmos o negócio para os privados. Agora, o modelo do negócio tem de ser de forma a permitir que o investimento feito tenha retorno. Não, o modelo de concessão responsabiliza a entidade concessionária a realizar os investimentos. Tanto assim é que a própria lei dispõe em como ele deve apresentar um plano de investimento aeroportuário. Senhor Deputado, a questão de investimentos é uma questão de opção, de valores. O Estado vai receber valores, quer um upfront fee na operação, como é normal em todas essas operações, e recebe recursos que é a partilha de receitas. Se o Estado entender financiar o aeroporto de Santo Antão, pode fazê-lo no quadro dessa operação. Isso é uma opção que o Estado tem de tomar no momento certo. Mas quem será o investidor a partir do momento que concessionarmos aeroportos será a entidade concessionária, não o Estado de Cabo Verde. É o que acontece em Portugal. É o que acontece na Inglaterra, em todos os países. Basta ver aquilo que dispõe a lei de concessão. Portanto, não faz sentido que o Estado concessione e o Estado continue a investir. Isto é claro. Aliás, este Governo não vai concessionar a nenhuma empresa os aeroportos de Cabo Verde se não houver um compromisso firme, escrito, contratualizado de investimento nos aeroportos de Cabo Verde. E veja, Sr. Ministro das Finanças e Vice-Primeiro-Ministro, eu vou ler-lhe o que é que diz o ponto número 11 do parecer da Agência de Aviação Civil. E passo a citar: alertamos ainda que, embora o diploma, no seu artigo 3º, procedimentos de adjudicação e concessão,
prever várias possibilidades de adjudicação, a prática internacional nos processos de concessão de aeroportos tem demonstrado que a via do concurso público internacional tem sido mais vantajosa para os Estados ao garantir maior capacidade negocial e maior arrecadação de receitas por parte do concedente no processo da venda. Entendemos que o Governo poderia muito bem ir pela via do concurso, mas infelizmente os cabo-verdianos lá em casa devem perceber disso. A primeira lei que este Governo trouxe a esta Casa Parlamentar é para acabar com a lei do concurso. Este é um Governo que é contra os concursos na administração pública, é contra os concursos no Ministério das Infraestruturas para a seleção das empresas que efetuam as obras públicas cabo-verdianas e agora, no processo da privatização, também é contra o concurso para a seleção das melhores empresas que irão gerir as empresas ou os serviços que estão a ser privatizados ou concedidos. Senhor Vice-Primeiro-Ministro, a questão que nós colocamos é saber quais as razões que levam o Governo a contratar uma empresa para fazer estudos e esta mesma empresa depois assumir a liderança da concessão destas empresas. Essa é a questão de fundo. Em relação à Vinci, a mesma coisa. A Vinci não fez estudo em relação à concessão dos aeroportos em Cabo Verde. Nós contratamos empresas externas, reputadas internacionalmente, na área económica e financeira, na área jurídica, empresas essas que, juntamente com uma equipa nacional, aconselhou o Governo a encontrar a melhor solução e propôs ao Governo aceitar a proposta, tendo em conta que era uma proposta, tendo em conta o quadro internacional, os benchmarks, uma proposta muito positiva para o Governo de Cabo Verde. Não, o Governo fez ajuste direto nos termos da lei, cumpriu com todos os procedimentos legais. O estudo foi feito, a proposta foi avaliada por uma equipa externa e interna e com base nessa avaliação o Governo teve todos os elementos para tomar uma decisão que nós pensamos que é uma boa decisão. Temos um FII chamado Upfront Fee que o Estado vai receber, que também já foi aqui referenciado, que o Estado vai receber 35 milhões de euros na data de início de concessão. Senhor Vice-Primeiro-Ministro. E vou terminar. E 45 milhões, o mais tardar até 2025 ou quando o tráfego registrado em 2019 se verificar. E, portanto, são cerca de 80 milhões de euros em termos de upfront fee. E temos cerca de 320 milhões de euros de remuneração variável a receber em função da evolução do tráfego e da evolução do negócio que a empresa vai gerar e do valor que a empresa vai criar. Ali não te gostava que não partilhava com nós. Quem que se também investe no alargamento do aeroporto de praia? Quem que se também investe na melhoria do aeroporto de São Vicente? Quem que se também investe para melhorar e alargar o aeroporto de Boa Vista? Quem que se melhora o aeroporto de Fogo? Quem que se também construir o aeroporto de Santo Antão? Quem que se está a construir que o aeroporto de Brava que não se promete? Quem que se está a largar o aeroporto de Maio também que ninguém está no pacote? Portanto, que lá também é compromisso com o povo. Alguns compromissos que não fazem com o povo, não querem povo de lado. Não está também fazer negócio que não para o povo claro, qualquer negócio que não está também fazer. Nesse aspecto, então é para papel claro, negócio com o povo. A partir do Parlamento, com o Zé que não quer fazer, com bens do povo, com o património do povo. Repara, o Governo só pode concessionar os aeroportos existentes. O Governo não pode concessionar aeroportos inexistentes. Em relação aos aeroportos existentes, já foi aqui referenciado e dito que há um compromisso de investimentos, não é? Obrigatórios e não obrigatórios. Investimentos obrigatórios, 96 milhões de euros. Investimentos não obrigatórios, cerca de 619 milhões de euros para os 40 anos de concessão, em função da evolução do tráfego, em função da evolução do mercado, como é normal. Temos aqui uma parte que diz respeito a investimentos obrigatórios e uma outra parte que diz respeito a investimentos não obrigatórios. Em relação aos aeroportos inexistentes, se o Estado decidir avançar para a sua construção, obviamente que o Estado tem a sua responsabilidade, mas a concessionária tem sempre o direito de preferência. Caso assim entender, será a concessionária a fazer a gestão. Se entender o contrário, o Estado tem todos os poderes para ele próprio gerir
construir o aeroporto, financiar o aeroporto e encontrar a melhor modalidade para a gestão do aeroporto. Sobre a construção de aeroportos e a remodelação de determinados aeródromos em Cabo Verde. Este governo, com a concessão assinada agora com a Vinci, por um período de 40 anos, assinou o seguinte: o Estado de Cabo Verde vai receber 80 milhões de euros. Mas num primeiro momento, logo à cabeça, o Estado vai receber 35 milhões de euros. E o restante fica para uma segunda fase. Também está assinado, e já vou falar desta segunda fase, também está assinado que a Vinci é obrigada a fazer um pacote de investimentos no valor de 96 milhões de euros. 96 milhões de euros, que não é nada de extraordinário para uma empresa como a ASA, que normalmente nos seus planos plurianuais de investimento tem esse valor ou mais que isso. Não é nada de extraordinário. E é obrigado a fazer um investimento numa segunda fase de 619 milhões de euros. Qual é essa segunda fase? A segunda fase é uma coisa interessante. É uma fase em que a empresa vai pagar esta segunda tranche e fazer estes outros investimentos, caso a evolução do tráfego corresponda ao tráfego fixado por ela mesma. Por ela mesma. Ou seja, essa empresa vai fixar uma evolução de tráfego que sabe que não vai acontecer. E caso não aconteça, não é obrigado a fazer essa segunda parte de investimentos. Senhor Vice-Primeiro-Ministro, isso é defender os interesses do Estado de Cabo Verde? Muito obrigado. Sobre a questão das infraestruturas, fica muito claro. Os investimentos estão aqui claros, bem referenciados. Haverá intervenções em todos os aeroportos e aeródromos do país. É óbvio que as intervenções mais pesadas devem obedecer à evolução do tráfego, porque ninguém vai investir se não houver mercado potencial para o efeito. Isso nem o Estado também o faria, como é evidente. Para modo que pagamento é faseado. Para modo que gente que está pagando a cabeça concessão. Moda não outros acontece. Mas nós não, esse bem dano só 35 milhões para bem deixa hora que gera empresa, que extra lucro, para bem dano com o lucro de nós empresas. E nós não sabemos mais dinheiro, se estava a cobrir esse buraco na TSV. Mas mesmo assim, ele dava nós a cabeça e que entrava com nós lucro, para enganar-nos, mas está dando. Ele está tomando como, para fingir, mas está dando o que ele tomou. Mas não está perguntando também. Para modo que tem investimentos não obrigatórios. Nós imagina, botar concessiona com alguém, botar falar investimento ali, é que é obrigatório. Maior parte de investimento, que ele fatia mais grande, é que é obrigatório. Se é que é obrigatório, quem que concessiona, quem que recebe gestão de aeroporto, se é que é obrigatório, o que está dando ele. O que tem visto, senhor próprio ganha o flá, mas que é investimento obrigatório. Senhor Vice-Primeiro-Ministro, não está perante a situação em que cabo-verdianos devem exigir para defender interesses de Cabo Verde, para defender interesses de cabo-verdianos. Nós entendemos que, por alguma razão, também se criaram as agências de regulação aqui em Cabo Verde, que é justamente para poderem regular o mercado e, sobretudo, num contexto de privatização, impedir, portanto, que o poder económico possa, efetivamente, ao abrigo dos contratos, fazer aquilo que lhe aprouver, em consequência, com consequências desastrosas para os consumidores, o que vale dizer para os cabo-verdianos. Criar um quadro que vai permitir a concessão das infraestruturas de apoio à aviação civil em Cabo Verde, o que significa a concessão de todos os aeroportos e todos os aeródromos de Cabo Verde a um privado, por mais dinheiro que esse privado quer investir em Cabo Verde, dar-lhe poder para fixar as contrapartidas, fixar, portanto, as tarifas, na verdade, dar-lhe poderes para fazer tudo isso sem ter em conta a agência
que faz a regulação do setor da aviação civil, num setor que é determinante, nós consideramos que nós não podemos apoiar, que isto poderá ter consequências gravosas para os cabo-verdianos, como, aliás, nós sabemos que aconteceram privatizações em Cabo Verde, sem regulação, e os cabo-verdianos sofreram, portanto, essas consequências. De modo que nós aqui, no limite daquilo que nos é consentido, pelo número de mandatos que nós temos aqui neste Parlamento, nós queremos dizer claramente que somos contra, portanto, esta perspectiva. Nós entendemos que a regulação tem um papel fundamental e sobretudo, justamente por nós estarmos a falar de setores chaves para a produção aqui em Cabo Verde, são os aeroportos, é que nós entendemos que esta linha deveria cair, a razão pela qual apresentamos a proposta da sua superação. É uma questão que tem a ver com a taxa de segurança aeroportuária. Quando se fixou a taxa de segurança aeroportuária, 86% deste montante era destinado ao Tesouro. 4% encaminhados para os cofres da Polícia Nacional. A ASA tinha 10% dessa reserva e a Agência Nacional de Aviação Civil tinha direito a 4%. Nós estamos a ver que essa verba está novamente inscrita no Orçamento do Estado e gostaríamos de ter um esclarecimento, tendo em conta, portanto, o contrato de concessão que foi feito, portanto, com a Vinci. Obrigado. A questão que tem a ver com as taxas aeroportuárias. Sr. Deputado, o quadro legal não alterou-se. O quadro legal manteve-se o mesmo. Ou seja, a receita que cabia ao Estado de Cabo Verde é a receita que está no quadro legal, só pode ser alterada se o quadro legal for alterado. O que foi alterado, que está em processo de conclusão, é a concessão dos aeroportos. Ou seja, a receita que ia para a empresa ASA é que poderá ir para a concessionária. Mas as demais receitas são do Estado e permanecem na esfera do Estado, enquanto a lei mantiver como está e a lei não foi alterada. Bom, foi feita uma questão, foi colocada uma questão sobre a questão da taxa de segurança aeroportuária. O Sr. Vice-Primeiro-Ministro disse que não há alteração. Salvo o devido respeito, há sim, com relação ao contrato de concessão, diz-se que a taxa de segurança aeroportuária é receita da concessionária. Se é receita e não faz referência às proporções, passa a ser receita da concessionária. Mas tem tempo aí para nos esclarecer e a nos ajudar a interpretar e entender a lei. Voltar a repetir. A taxa de segurança aeroportuária está definida num decreto-lei de 2018. Portanto, esse decreto-lei que define. E no decreto-lei está que a ASA, Gestão Aeroportuária, tem direito a 10%. Só uma nova lei é que pode alterar isto. Qualquer outra intervenção é apenas para confundir ou para baralhar. Isto está claro na lei e não pode haver nenhuma outra interpretação fora do quadro legal. As canetas estão molhadas na tinta e estamos agora prontos para assinar o contrato. O contrato de concessão do Serviço Público Aeroportuário estabelecido entre o Governo de Cabo Verde e o Grupo Vinci faz referência a um outro contrato denominado Acordo Direto. No capítulo 1º da minuta do contrato de concessão, lê-se que o acordo direto é o acordo tripartido entre o Governo de Cabo Verde, as instituições financeiras e o Grupo Vinci, cujos termos principais encontram-se descritos no anexo 16. No capítulo 3º, cláusula 10, a linha 5, lê-se que a data de início da concessão encontra-se sujeita à verificação da seguinte condição precedente. Celebração do acordo direto pelo Governo de Cabo Verde, na medida em que seja integralmente respeitada os termos constantes no anexo 16. Caso esta condição precedente não se verificar, aplica-se o término antecipado do contrato de concessão. Como se pode constatar, o anexo 16, acordo direto, tem revalência sobre o próprio contrato de concessão. No capítulo 9, cláusula 86.2, lê-se que o Grupo Vinci é exclusivamente responsável pela obtenção do financiamento necessário ao cumprimento das respectivas obrigações emergentes do presente contrato de concessão, com exceção da assinatura do acordo direto.
Neste caso, o governo de Cabo Verde é igualmente responsável pela obtenção do financiamento. Na minuta de convenção de estabelecimento, lê-se que o acordo direto é um contrato isento de imposto de selo ou qualquer outro imposto semelhante. A minuta deste acordo direto ainda não foi publicada, mas ao que tudo indica, o Estado de Cabo Verde assume, indiretamente, os riscos financeiros do investimento inicial da Vinci. De recordar que Olavo Correia, Ministro das Finanças de Cabo Verde, vem trabalhando a privatização dos aeroportos de Cabo Verde com a Vinci desde 2017, após a assinatura de um memorando de entendimento. Neste quadro, prossegue a mesma fonte, o Presidente da República decidiu promulgar o diploma, não sem antes realçar ainda a necessidade da publicação de todas as peças referentes ao contrato de concessão, cumprindo assim os princípios e práticas de transparência e de boa gestão da coisa pública geralmente aceitos internacionalmente.